Bom, vamos lá, monitoria do dia 4/5/2022. Eu selecionei alguns exercícios ou que eu tirei de livro ou que eu vi em alguma prova antiga, assim, de cálculo 2, que eu achei interessante. Então, eu vou resolver aqui e aí a gente começa a disponibilizar vídeos de resolução de exercícios aí. Bom, primeira questão. É uma questão que estava em uma prova de 2019. Se vocês entrarem no site de cálculo 2 lá, vai ter um material complementar e tem provas antigas, vocês conseguem achar essa prova. A questão é a seguinte: considere a função de duas variáveis f de x e y, dada por x exponencial de x sobre y. Mostre que os planos tangentes ao gráfico de S passam pela origem. Ou seja, todos os planos tangentes, independente do ponto em que eu estou olhando para o plano tangente, ele passa pela origem. Ou seja, a origem é um ponto desse plano. A forma de resolver esse exercício é a gente calcular a equação do plano tangente ao gráfico dessa função e verificar que o ponto 0, 0, 0, que é a origem, satisfaz a equação do plano. Então, com isso, vamos lá. Ó. Como que a gente calculava a equação do plano? Então, a equação do plano tangente em geral, né, era dada por z menos f de x0, y0, igual. Aqui eu vou usar a seguinte notação para facilitar a escrita. F de x, x0, y0, é a derivada de f, derivada parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0. Fy de x0, y0 vai ser o análogo para y, x0, y0. Depois eu disponibilizo essa notação aqui também. Então, beleza. Então, a equação do plano tangente fica z menos z0, que é f de x0, y0, fx, x0, y0 vezes x menos x0, mais fy de x0, y0 vezes y menos y0. E aí o que ele está falando é que, independente do x0 e y0, a origem pertence a esse plano. Bom, vamos calcular então as derivadas parciais de f. Então, em um ponto x, y qualquer, vamos lá, a função é x exponencial de x sobre y. Então, eu quero fazer a derivada em relação a x da função x exponencial de x sobre y. Isso vai ficar derivada do primeiro, vai ficar exponencial de x sobre y, mais o segundo vezes a derivada da segunda função, vai ficar 1 sobre y exponencial de x sobre y. E aqui, deixa eu ver, eu posso colocar exponencial de x sobre y em evidência. Eu fico com 1 mais x sobre y. Então, a derivada de x dá essa função. Derivada em y, fy de x, y, vai ser derivada em relação a y da função x exponencial de x sobre y. Primeiro, x não depende de y, então eu posso tirar da derivada, fica x vezes a derivada dessa função composta aí, exponencial de x dividido por y. Derivando em relação a y, eu vou ter que usar uma regra da cadeia, vai ficar x, vai ficar exponencial de x sobre y vezes, aqui eu vou fazer um passo a mais, só para explicitar o que a gente está fazendo, x sobre y derivada em relação a y. Aqui vai ficar x exponencial de x sobre y
vezes, derivada dessa função em relação a y vai ficar x vezes menos 1 sobre y quadrado. Então, resumindo, a gente ficou com menos x quadrado sobre y quadrado, exponencial de x sobre y. Beleza, agora a gente tem a derivada f de y, a derivada f de x. Agora a gente só substitui aqui na equação do plano tangente. Beleza? Então vamos lá, para um x0, y0 qualquer. A equação do plano tangente vai ficar z menos f de x0, y0. Vai ficar x0 exponencial de x0 sobre y0 igual fx em x0, y0. Vai ficar exponencial de x0, y0 vezes x menos x0 mais, na verdade, tem mais um termo aqui, né? É exponencial de x0 sobre y0 vezes 1 mais x0 sobre y0, que eu substituí a derivada de f em relação a x aplicada no ponto x0, y0, esse termo aqui. Isso vezes x menos x0, agora mais fy em x0, y0, que vai ficar menos x0 sobre y0 vezes exponencial de x0 sobre y0 vezes, aqui é quadrado, né? Quadrado, vezes y menos y0. Então, beleza. Encontramos a equação do plano tangente ao gráfico da função f em um ponto x0, y0 qualquer. Aqui era y0. Agora o que a gente quer ver é que o ponto O, né, que seria a origem, 0, 0, 0, pertence a esse plano. Isso significa que se eu substituir as coordenadas desse ponto na equação que está destacada em cima, ela tem que satisfazer essa equação. Se a gente substituir, vamos ver como é que fica. Se eu fizer na equação acima x igual a y igual a z igual a 0, do lado esquerdo eu vou ter, então vamos escrever assim, o lado esquerdo. A gente vai ter z menos x0 exponencial de x0 y0. Como z é zero, do lado esquerdo fica menos x0 exponencial de x0 dividido por y0. Do lado direito, a gente vai ficar com lado direito. Substituindo x igual a zero, vai ficar exponencial de x0 sobre y0 mais x0, isso vezes x0, certo? Porque eu estou fazendo esse cara aqui igual a zero. Então, vai ficar exponencial de x0 sobre y0 vezes x0 mais x0 ao quadrado sobre y0 vezes exponencial de x0 sobre y0. Isso é porque eu estou fazendo esse termo aqui vezes menos x0, então ele vai ficar menos, na verdade. Então, aqui fica menos isso. Beleza.
E agora eu vou fazer menos, agora esse termo aqui, né? Menos x0, y0, exponencial de x0, y0, vezes menos y0, porque eu vou fazer o y igual a zero aqui. Então vai ficar mais x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, exponencial de x0 sobre y0 vezes y0. Beleza. Agora, se eu cortar esse expoente com esse cara aqui, eu vejo que esse termo aqui vai para zero, né? Esse termo aqui. Esse cara vai cortar com esse. Então, eu tenho isso daqui, cancela com isso. Aqui era menos x0. Menos exponencial de x0 sobre y0 vezes x0, né? Porque eu estou colocando x igual a zero aqui, então eu vou ficar com menos x0 vezes todo esse termo. Então, no final das contas, sobrou menos x0 exponencial de x0 sobre y0. Então, a gente concluiu que o ponto 0, 0, 0 satisfaz a equação que está destacada ali em cima, que é a equação do plano tangente ao gráfico da minha função f em um ponto x0, y0 qualquer. Bem, a gente tem uma igualdade do lado esquerdo com o lado direito, então o ponto 0, 0, 0 satisfaz essa equação. E era justamente o que a gente queria, né? Considere a função f, mostre que os planos tangentes ao gráfico de f passam pela origem, ou seja, que a origem é um ponto desse plano tangente. Note que isso não depende de qual ponto do gráfico eu estou fazendo, né? Eu posso ter, por exemplo, uma função que o gráfico seja uma coisa assim. Vamos esboçar um desenho aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, uma função que o gráfico fosse uma coisa assim, eu teria, por exemplo, nesse ponto aqui, um plano tangente que não cortaria pela origem, né? A origem não estaria nesse plano tangente. E aí não é o caso dessa função do exercício, né? A gente provou justamente que vale o contrário. Beleza. Vamos para mais um exercício, que é uma coisa também com planos tangentes de gráficos de função. Vamos lá. Ache os pontos que pertencem à superfície dada por x² menos y² mais z igual a zero, cujo plano tangente... Voltou? Acho que voltou. Então, eu dizia que se eu tiver uma superfície dada desse jeito, eu posso olhar ela como o gráfico de uma função. Todo mundo vai concordar comigo que